Bom, Roger, melhoras. Hoje está meio dodói. Nas aulas passadas, a gente meio que viu isso aqui. Tem o mundo bizarro das pré-convergências. Tudo é permitido, caos, dedo e gritaria, essas coisas, né? Aí a gente viu, isso é lá de fora. A coisa fica um pouco mais bonitinha nos espaços de convergência, onde você tem isotonia e centralidade. O mínimo que você pede. Aí a gente viu que ainda esses espaços ainda são muito estranhos. Tipo, você pode ter espaços aqui que são assim, onde uma coisa converge para cá, outra coisa converge para cá, e se você pegar um zigue-zague dessas coisas, esse zigue-zague não converge para cá. Tipo, isso é muito estranho. Então, um lugar onde isso não acontece é aqui, nos espaços de limite. Aqui você pede que esse tipo de coisa, você acrescenta uma condição para isso não acontecer. Aí a gente pegou um outro um pouco mais restrito, que são os pseudotopológicos, que é aquele onde você está mais você meio que a sua estrutura de convergência ela é rica o suficiente para você ter informações sobre coisas que não convergem também, que é aquela onde apareceram os ultrafiltros e aquelas coisas todas, ultrafiltros, compacidade, coisas que começam a aparecer aqui. Em particular, uma coisa que eu falei, mas eu não provei, farei isso em algum momento no curso, é que se a gente pegar qualquer coisa aqui, pega uma coisa aqui, ou aqui mesmo, se ela for compacta, tem um tipo de coisa que a gente pode fazer com qualquer espaço que está aqui, que é empurrar ele. Meio que, se o espaço está aqui e não está aqui, é porque falhou uma dessas duas coisas. Eu posso meio que arrumar isso no braço, na força bruta. E aí meio que eu empurro o espaço para cá, ele mudou um pouco. De novo, se ele caiu aqui e não caiu aqui, é porque tem algumas coisas dando errado. Coisas que tinham que convergir não estão convergindo. Faz convergir no braço e empurra para cá. E da mesma forma, se uma coisa está aqui e não está aqui, eu posso ir corrigindo. Eu sempre consigo melhorar em algum aspecto. Então, uma coisa muito engraçada que acontece é, se eu pego um negócio aqui, que é compacto, e eu corrijo ele para cá, continua sendo compacto. Mas se eu pegar uma coisa que eu não sei se é compacta, corrijo, ela é compacta aqui, ela já era compacta lá. Então, em algum sentido, compacidade, o ambiente nativo dela é aqui. Porque se uma coisa não está aqui, e eu empurro ela para lá, ela vai ser compacta aqui, se somente ser, ela é compacta aqui. Então, de certa forma, a compacidade é uma coisa que mora nesse ambiente. Hoje, a gente vai ver um negócio que se chama pré-topologia. Então, os espaços topológicos que a gente conhece, que é um negócio que está aqui dentro, assim, tipo. Então, a gente deu um zoom out muito grande para quem estava acostumado a pensar em espaço topológico como sendo uma coisa mais geral, a gente deu uma estourada de horizonte muito grande, tá? Mas a gente vai ver isso aqui com calma. E o engraçado é que a gente vai ver isso puxando noções, coisas que parecem que são topológicas. Eu vou fazer diferente do que está no texto. No texto eu falei de um negócio que chama pavimento.
Tá, eu vou ter que falar de pavimento. Vamos lá. Pavimento. Então, definição. Esses nomes não são standard, não é padrão. Tem um livro que usa, e eu estou meio que emprestando essas definições do livro, mas talvez um melhor nome para isso fosse pré-base, alguma coisa assim mesmo. Vamos lá. Uma família fixado no texto que está lá no Classroom, é a seção 1.4. Seção 1.4. Então, tem como ligar o flash? Voltou. Pera. Bom, então, fixado. Tá, não dá certo. Ó, vai se divertir esse Chico. Porra, Alessandro. Tá foda, hein? Deixa eu pausar esse negócio. Tem que segurar a luz da apoia. Depois pergunta por que o ar queima, né? Depois uma série de programas técnicos. Não, pior é que só pausou, né? Mas é uma pena, ia ser legal dar aula com a luz na cara. Assim. Mas tá, então. Tá. Fixado um espaço de pré-convergência x e um ponto x pertencente a x, a gente vai dizer que dizemos que uma família que letra eu usei aqui? Eu usei uma letra. Isso é um P gótico, que parece um B. O P gótico é um negócio assim. Eu vou usar outra letra, vou usar uma família P de filtros próprios. É um pavimento em xizinho se para toda a rede que pertence, para toda a rede no espaço, tal que φ converge para xizinho, existe um Fão que pertence a essa família P estranha, tal que o Fão converge para xizinho, e o Fão está contido aqui dentro. Eu estou misturando várias coisas. Teve uma pessoa aqui na live no final. Nossa, você está dando aqui pavimento, filtros, redes, vai fazer qualquer coisa, mesmo não tem mais. Exatamente. Aqui. Armengue é francês, né? Desculpa aí o barulho do microfone, pessoal. O microfone caiu, aí deve ter dado um barulho horrível. Aqui eu fiz uma mescla de várias coisas, porque a definição de pavimento que existe, ela não foi feita em termos de redes, foi feita em termos de filtro. Então aqui, meio que a gente quer é que um pavimento é uma família de testemunhas. Então a ideia, um pavimento é uma família de testemunhas
de testemunhas de convergência para um ponto. De convergência para um ponto. Fixado. Então, a ideia é que, por exemplo, aqui numa pré-convergência, eu tô pegando uma família de coisas que serve como testemunha de que algo converge ou não para esse ponto. Então, se eu pego uma rede que converge para o ponto, tem alguma coisa naquela família que já convergia. E essa coisa está contida no original. Melhor do que ficar tentando fazer definições filosóficas, é exemplo. O exemplo principal é no espaço topológico. Então, se X é espaço topológico... Oi? Pode. E Xzinho pertence a Xão. Então, isso aqui é um pavimento em Xzinho. Agora, isso é muito estranho. Pelo seguinte, só para vocês verem o nível, a quantidade de camadas de coisa que a gente está falando. Exato, esse pavimento é um conjunto que só tem um elemento. Mas esse elemento é um filtro. E um filtro é uma família de conjuntos. Então tem várias camadas de desgraça aqui. Então, um pavimento é uma família de filtros que testemunha a convergência. E de fato, isso, em espaços topológicos, Φ converge para Xzinho, se e somente se o filtro de vizinhanças está contido no filtro gerado pela rede. Então está acontecendo aquilo que a gente faz, e mais ainda, e em particular, pela própria definição de convergência em espaços topológicos, o filtro de vizinhanças converge para o ponto. Isso aqui lembrando que esse é esse cara aqui, né? São os A's contidos em X, são os N's contidos em X, tais que Xzinho pertence ao interior de N. Interior significa que tem um aberto, que tem um ponto, que está contido no Nzão. Isso é um filtro. Então, a ideia do pavimento é exatamente generalizar o que esse cara faz. Tá? E aí você vai e se pergunta, mas por quê? Por que alguém se preocuparia em generalizar isso? Porque, em certo sentido, a gente está, de alguma forma, bem aqui escondido. Vou fazer um calo nisso aqui. Aqui tem os espaços topológicos, bem escondidinhos lá dentro. E a gente pegou uma coisa muito geral e a gente está tentando acrescentar hipóteses para meio que ver se a gente consegue reencontrar essa classe dos espaços topológicos, mas a gente quer tentar encontrar ela de um jeito acidental, tipo assim, não definindo a topologia, mas usando a convergência para chegar lá. Então, o que vai tornar uma topologia, o que vai tornar uma convergência topológica? É meio que para lá que a gente está indo. Então, isso aqui é uma coisa, filtro de vizinhança é uma coisa que tem em espaços topológicos. Tem esse tipo de comportamento aqui. O pavimento está fazendo o quê? Está generalizando isso. Para a gente já chegar um pouco mais perto, em algum sentido,
da definição de espaço topológico. Mas aí, só para dar um outro exemplo, antes da definição de pré-topologia, seja x igual a R, defina vou definir uma convergência nova. Aqui, eu vou usar esse símbolo para representar ela. Defina isso aqui, a convergência em X, dada da seguinte forma. Φ, eu vou dizer que Φ converge para um pontinho nessa convergência nova, se e somente se existe uma sequência xn tal que xn converge para x. Se eu colocar assim, ó, peraí. Vocês entendem que eu estou querendo dizer que xn converge para x no sentido usual da reta? Então, existe uma sequência xn tal que isso aqui acontece e vai ficar muito apertado, vou colocar. Então, Φ converge para x com respeito a essa convergência que a gente vai definir, se e somente se existe uma sequência xn, vou colocar assim, sequência em R, tal que xn converge para x no sentido usual e isso aqui acontece. É estranho esse negócio. Mas o jeito mais fácil que eu encontrei de explicar que diabo é isso é, vamos lá, em R, do jeito usual, quando que eu sei que um filtro converge para um ponto da reta? Quando o filtro de vizinhanças desse ponto, que a gente define assim, né? A contida em R, tal que x pertence ao interior. Aliás, vou fazer mais explícito. Existe um R maior que zero, tal que x menos R, x mais R, está contido em A. Oi. Todo conjunto dirigido infinito tem uma cópia dos naturais dentro, no sentido de ordem. Tem que ter. Pera. Não precisa. Não precisa. Pega esse aqui, ó. Ou precisa? Pera. Não tem que ter. Eu estava pensando num negócio. O meu problema é que eu estava pensando nisso aqui, ó. Eu ia fazer ele ser infinito, mas cada raminho dele ser finito. Mas o problema é que por ele ser dirigido, tem que ter alguém aqui que é maior ou igual que esse. Então teria que ter uma coisa assim. Aí agora aqui teria que ter alguma coisa assim, teria que ter alguma coisa assim, teria que ter alguma coisa assim. E aí por indução eu consigo construir um negócio, igual você falou. Tem que ter. Mas aí a conclusão seria que toda rede de domínio físico que converge sequencialmente?
Ah, Ele vai construir uma sequência dentro dessa rede e automaticamente o rabo dela vai estar aqui no rabo da rede. eu não. Vamos ver um pouco mais ela e você vê se Certo? isso responde a sua dúvida, senão você me explica melhor a sua dúvida. Porque eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza. Pareceu que se a rede for infinita, sempre dá para. Se ela converge, sempre dá para pegar uma sequência de referência. Não. Mas a gente vai ver com calma. Sim. Tá. Então, a princípio, um filtro converge para X, sem somente C, essa coisa está dentro dele. Então, eu vou representar assim, esse cara está dentro dele aqui. Agora, isso seria a convergência usual de um filtro em R. O que a gente está fazendo aqui agora, a gente vai dizer que uma coisa converge para X se existe uma testemunha, que é uma sequência, a testemunha tem que ser uma sequência, então essa testemunha convergiria para o X no sentido usual, e essa sequência, o filtro que ela induz, está contido no filtro que essa rede induz. Então, o que a gente está fazendo é, a gente está olhando as sequências que convergem para o ponto, etc. E aí são as coisas que contêm os filtros gerados por essas sequências que vão ser as coisas que convergem. Então antes bastava o filtro estar em cima desse cara. Agora o filtro ou a rede tem que estar em cima de alguma dessas coisas. Tem que estar em cima desse, tem que estar em cima desse, uma coisa assim. Então a princípio é isso. Tudo bem? Seque essa convergência aqui é centrada. Vocês concordam que se eu pegar uma rede que é constante, essa rede tem que convergir, né? Então é centrada. Vocês concordam que ela é isótona? Se eu tenho uma situação assim, e eu sei que φ converge para x, psi também converge para x. Porque se φ converge para x, tem uma testemunha satisfazendo isso. Essa testemunha converge para x e o filtro está contido aqui. Mas se o filtro está contido aqui, não foi? Ela é... Esse é ruim de mostrar, eu não vou mostrar. É ruim. Não, ela não é ruim mesmo. Ela é pseudotopológica. É ruim. Mas depois, um dia eu explico como faz isso. Mas o que é legal dela é que algumas coisas são estranhas. Tipo, a princípio, numa primeira olhada, parece que a gente não mudou nada no fundo, né? É justamente por isso que eu fiz aquela pergunta. Não dá a impressão de que eu sei que a convergência em R não é coisa de métrica, tudo que é métrica é só sequência, que eu estou usando sequência. Então, a coisa estranha é que essa convergência não tem pavimento enumerável. Não existe uma família enumerável de filtros
que eu consiga fazer servir como sendo testemunha no sentido daquela coisa. Não tem pavimento enumerável. Em particular, essa convergência não pode ser convergência usual da reta, porque a convergência usual da reta é uma convergência topológica. No fundo, vocês lembram daquele exercício que eu tinha falado? Quantas sequências convergentes existem para um ponto fixado? Aí vocês viram lá que eram não numeráveis. Então, no fundo, o que está acontecendo é que aqui, em vez de usar esse cara como testemunha, eu estou usando esses. Então, o pavimento agora tem uma quantidade não numerável de coisas que servem de testemunha. Não tem mais uma testemunha só. Bagunçou e muito aqui. Mas vamos ver um jeito de argumentar isso. O exercício meio que serve, mas tem um jeito um pouco mais direto que eu fiz uma vez. Seja Nzão uma família enumerável de filtros. Se você quiser redes, tanto faz, que convergem, colocar assim. Eu vou pegar uma família enumerável de filtros que convergem para um ponto que eu travei. O que a gente vai fazer? A gente vai montar um novo filtro, uma nova rede, que não contém nenhum desses enumeráveis filtros. Então, como que eu escrevi? Bom, fixada, escolhe um filho da puta aqui. Fixe um Fão pertencente a N. Então, para esse Fão, como esse Fão converge para X com respeito a essa convergência estranha, existe uma sequência. Existe S de Fão. Colocar assim. Dos naturais em X. Sequência. Vai ficar muito carregada a notação. Como que eu faço isso? Eu vou escrever assim. S, que é sequência, Fão, que é desse Fão, Nzinho vai variando, a sequência, tal que S Fão de N converge para X no sentido usual, e o filtro gerado por essa sequência está contido no Fão. Tudo bem até aqui? Tá, o que eu fiz depois? Lembrou o exercício 7 lá da aula de análise? Quantas Fs existem? Enumeráveis. A sequência, cada sequência é enumerável. Então, Szão igual a união. Vou colocar assim, S Fão. Não, é melhor escrever assim. Fão pertence a Nzão e Nzinho pertence aos naturais. Eu estou pegando todos os pontos que apareceram em todas as sequências. Tudo bem?
Quantos filtros tinha na minha família? Enumeráveis. Cada sequência tem quantos pontos? Enumeráveis. Então, esse Szão é enumerável. Estão comigo? Tá. Agora, para todo M natural, se você olhar isso aqui, ó, x menos 1 sobre 2an, x mais 1 sobre 2an, menos S, pega um intervalo de... Opa, aqui é M, perdão. Pega um intervalo centrado no x que você fixou. Pega um intervalo centrado no x com raio 1 sobre 2an. Esse negócio é não enumerável. Tem o tamanho da reta. Se eu tiro dele um conjunto que é enumerável, certamente tem gente lá. Então, isso aqui é diferente de vazio. Tudo bem? Se é diferente de vazio, escolhe alguém lá dentro. Porque isso é uma escolha come solto, foda-se. Então, existe um Y M que pertence a esse conjunto. Tudo bem? Agora, YM converge para X no sentido usual. Porque eu estou pegando o YM no intervalo de raio 1 sobre 2am. Se eu diminuo o M, ainda tem YM lá dentro, então isso aqui converge no sentido usual para X. Tudo bem? Bom, mas aí agora veja que... Para todo Fão que eu pego na minha família inicial de filtros, Fão não está contido no filtro gerado por essa coisa aqui. Porque justamente, tipo, se... Na verdade, é pior do que não tá. Porque, ó, o que acontece? Se você pega um F que pertence ao Fão, peraí. O que eu fiz? Renan do passado, me ajuda. Antes que a energia acabe de novo. É 4h36 ainda, é muito cedo. Nossa. O Renan do passado deixou a pergunta entre parênteses. Não, fui vingar. Meus alunos foram vingados agora. Tá. Tá. Então, ó, não foram vingados, porque minha dica ajudou aqui, na verdade. Suponha que algum F' pertencente a Nzão é tal que o F'ʼ está contido nesse cara. Certo? Se isso acontece, então tem alguém dentro desse filtro. O filtro gerado por essa sequência. Então, o filtro gerado por essa sequência aqui está contido no F'ʼ', e o F'ʼ' está contido nisso aqui. Mas, em particular, você
estaria dizendo que existe uma... Em particular, pega a sequência toda, a sequência inteira, o raba para todo mundo a partir do zero. Se isso está aqui, mas esse rabão está aqui dentro. Então, esse rabão contém um rabinho. Só que não pode, porque esses rabinhos foram formados por pontos que não estão no S. E o S é a união de todos os pontinhos da sequência. Então não tem como. Então isso aqui ocorreria, mas daí essa coisa S de F'N, conforme N varia nos naturais, conteria um rabo. Lembra, só o rabo interessa, isso tinha que aparecer em algum momento. Conteria um rabo de Ym, que por sua vez é composta por pontos fora de S. Absurdo. Então, a partir do momento onde a gente falou que as testemunhas agora estão nesse nível, a gente mudou a coisa pra caramba. Tá? Em particular, se você usar com o exercício da lista, com algum exercício da lista, vemos que os pavimentos, que todo pavimento dessa coisa é não enumerável. Então você mudou pra caramba, na verdade. A partir do momento, não, eu não quero mais usar esse filtro como testemunha, eu quero usar esses filtros que contém eles. Você mudou a porra toda. Em particular, uma outra coisa muito interessante, acho que isso dá para deixar como exercício. Exercício. Na verdade, esse cara o pavimento original da topologia usual da reta não converge mais. O que faz sentido, porque eu estou jogando fora tudo daqui. As coisas só convergem a partir daqui. Em particular, esse aqui não pode acontecer. A dica: suponha que sim. Suponha que isso aqui converge nesse sentido para xzinho e perceba que não pode existir sequência xn tal que xn está contido aqui dentro. O filtro de vizinhanças usuais do pontinho X, a gente define assim, né? Então, em particular, o tamanho de todas as coisas que moram em NX, cada uma delas contém um intervalo. Então, todas as coisas que moram nesse filtro são não enumeráveis. Se você tivesse uma sequência tal que o filtro induzido pela sequência está contido aqui dentro, você ia ter, em particular, o rabo da sequência,
teria que pertencer a isso. Mas o rabo da sequência é uma coisa enumerável. Não pode. Desgraçado, né? Quando eu comecei a estudar esse assunto e percebi que eu achava bonito, eu falei, não, eu realmente sou um matemático puro. Porque isso não tem nenhum apelo de nada, assim, minimamente geométrico. Se bem que isso aqui é meio geometria, né? Então, eu fiz um desenho. Mas eu acho isso bonito. Enfim. Inclusive, eu me respondi aí. Ah, é? Muita conversa sequencialmente que não converge logo. Ah, sim, sim. Então, sempre achar. Isso aqui é um exemplo. Isso aí responde. Não, aliás, isso converge no sentido usual e não converge sequencialmente. Se converge sequencialmente, converge no sentido usual. Exercício. Verdade. Exercício. A convergência. Isso também. Sim, essa convergência sequencial ela é mais forte. Aliás, ela não é mais forte agora, ela é estritamente mais forte que a convergência usual. Converge sequencialmente, converge logo. Converge no sentido usual. Porque, vamos lá, eu vou. Ela não conversa sequencialmente para mim. Não. Vamos lá. Pega uma coisa, pega uma φ que converge no sentido sequencial para x, certo? Então, existe uma xn, uma sequência contida nos reais, tal que xn converge para x no sentido usual. Isso que acontece, tudo bem? Opa, obrigado. Tudo bem? Até aqui? Mas se isso aqui converge no sentido usual e isso, aqui é quando eu estou falando que isso aqui é uma sub-rede dessa sequência. Logo, em particular, φ também converge para x no sentido usual. Isso aí ofusca muita coisa. Hã? Isso ofusca muita coisa. Deixa eu ir por causa particular. A sequência. Menos um. Por que a nossa teria sequencialmente para 1 menos 1? 1 menos 1, 1 menos 1. Tá. Existe uma sequência. Não, aqui você está confundindo. Existe uma. Existe. Se eu pegar os pares, por exemplo, Não, tá. Essa aqui é a sua φ. o rabo vai dar contigo da outra. Sim, mas o que a sequência que você está pegando. Ela está desse lado, não está do outro. Você pegou uma subsequência, você pegou uma subrede da φ. Você pegou uma a 1 menos 1, 1 menos 1, você consegue encontrar uma subrede dela que converge. Mas aqui o que a gente está falando é que a φ converge sequencialmente para um ponto se a φ é subrede de alguém que converge. Não se a φ tem uma subrede, mas sim se a φ é. É diferente. Sutil, mas pegou? Mas então, isso aqui mostra que se converge nesse sentido, converge no sentido usual. Mas não pode ter a outra direção porque esse aqui converge no sentido usual, mas não converge sequencialmente. Então, essa convergência é estritamente mais forte que a convergência usual. Tudo bem? Em particular,
Posso apagar esse bagulho? Você vai dar uma primeira contínua, você não subir e depois isso é muito estranho. Eu penso em subrede como coisas fluindo, assim. Rede é como se fosse meu cérebro derretendo, talvez. Em particular, disso aqui, segue que essa coisa não é topológica, não vem de uma topologia. Porque se viesse, ela teria um pavimento com um cara só. Definição. Um espaço de convergência é pré-topológico se o espaço tem um pavimento com um único filtro. E isso ainda não é o suficiente para você dizer que a coisa é topológica. Eu não vou conseguir mostrar isso para vocês hoje. Espero conseguir na quarta, mas você ainda não consegue. Mas, então, pré-topológico é quando tem um filtro que em algum sentido, ou uma rede que em algum sentido diz o que significa convergir ou não. No caso topológico é o filtro de vizinhanças que faz isso. Colocar aqui um exemplo. Exemplo, recordar é viver. A convergência QTP não é topológica. Não é pré-topológica. QTP. Na aula que eu falei da convergência QTP, o que a gente fez foi justamente mostrar que não existia um pavimento com um filtro só. Não sei se vocês lembram. Na aula em que isso foi discutido, mostramos que para toda F de RR não existe FF rede em RR tal que Φ converge QTP para F6 somente C, Φf está contido em Φ. Estrela eu apaguei. Era a afirmação que isso aqui provava. Que não existe pavimento. Cadê? Volta. Aqui, essa é a estrela. Ah, tá. Não tem pavimento numerado.
Então, quando a gente falou da convergência QTP, antes do feriadão, ou seja, séculos atrás, sei lá, eu não faço a menor ideia de quando foi. Mas eu mostrei que em espaços topológicos tinha uma certa propriedade, né? Você tinha uma rede com a propriedade de, para qualquer ponto você conseguia uma rede com a propriedade de que uma rede converge para esse ponto, somente você contém aquela, é a subrede daquela. Então, no fundo, o que a gente mostrou naquela aula foi que a convergência QTP não tem um pavimento formado por uma única coisa. Então, a gente mostrou naquela aula que a convergência QTP não é pré-topológica, sendo que a definição de pré-topologia é ter um pavimento com um diabo só. Tá? Bom, agora tá razoável até aqui? Tipo, esse exemplo é bonitinho, né? Tipo, um exemplo estranho. Ele é mais estranho do que parece, mas... Agora a gente vai definir uma outra coisa que parece muito topológica, mas que não é. A definição seja X um espaço de convergência definimos para cada xzinho pertencente a xão isso aqui. É tipo um V fresco. Mas é um V muito fresco. Então, tipo, ele não é só um... É a interseção dos Fs que pertencem dos filtros próprios que convergem para um ponto. Eu estou interceptando todos os filtros. Interseção de filtro a filtro. Vzinho de X, chamado de filtro de... Aí a gente vai falar vizinhanças? Não vamos falar vizinhanças. O livro de onde eu estou roubando essa definição chama essas coisas de vicinities. E ele distingue vicinity de neighborhood. Só que em português, vicinity e neighborhood seriam traduzidos do mesmo jeito. O que eu vou fazer é roubar uma terminologia que eu achei que é muito melhor do que a desse livro, que é a do NLab, que é tipo uma Wikipedia de categorias, que é chamar de pré-vizinhança. O que faz muito sentido. A gente vai ver depois que faz muito sentido. Pré-vizinhança. Porque, em algum sentido, essa é a noção de vizinhança, quando o espaço topológico vai estar igual. Mas, em algum sentido, quando o espaço não é pré-topológico, se eu corrijo ele daquele jeito que eu estava falando, uma coisa que mora aqui vai continuar morando. Tipo, em algum sentido, essas coisas moram nas pré-topologias. É uma noção de lá. Tipo compacidade que eu falei. Isso é uma noção das pré-topologias. Então, chamar de pré-vizinhança é muito esperto. Eu achei um nome bom. Então, é a interseção de todos os filtros que convergem para o ponto. Evidentemente, se uma coisa mora nessa interseção, ou seja, se alguém mora em todos os filtros que convergem, a gente vai chamar de pré-vizinhança do ponto. Observação
Se X não fosse centrada, poderia haver X pertencente a X, tal que não existe um filtro convergindo para o ponto. Quando ela é centrada, não tem isso, porque sempre tem os ultrafiltros principais. As sequências constantes convergem para os pontos, quando é centrada. Mas se não fosse, essa definição ficaria estranha, porque eu ia estar interceptando uma família vazia. Interceptar uma família vazia é tipo dividir por zero. Né? O que é quem mora aqui, né? Tudo. Isso aqui é igual ao universo. Já parou para pensar nisso? Não. Supõe que X não pertence à interseção do vazio. Não pertence. Então, para X não pertence à interseção do vazio, porque existe um Y que pertence ao vazio, tal que X não pertence a Y. Bom, mas não existe um Y que pertence ao vazio. Então, todo X pertence à interseção do vazio, ou seja, a interseção do vazio é o universo. Por isso não intercepta a família vazia. Há quem define interseção como sendo um subconjunto da união, mas essas pessoas são desonestas. Eu fujo dessas pessoas. Não tenho medo delas. Hã? Quando a família não vazia, sim. Quando a família é vazia, você não define interseção. Não, eles usam a união para definir a interseção como subconjunto da união. Mas isso é roubado. Porque isso... Hã? Nesse caso, o que acontece com a interseção do vazio? Dá vazio. Dá vazio? É lógico. Mas não. Fica descontínuo. Valeu. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Tá, o que eu ia colocar aqui? Vizinhanças. Tá bom. Se bem que aqui nesse caso, aqui seria... Espera aí. Se X não fosse centrada, poderia haver um X em X, só que não existe um filtro que converge para X. Nesse caso, seria interseção do vazio. Essa aqui está estranho, mas, enfim, depois eu vou pensar sobre isso, mas a questão é que, para não ter que se preocupar com essas trivialidades, eu pedi que fosse centrada, tá? Então, espaço de convergência, para não ter que se preocupar com isso. Mas aí agora, o que interessa para a gente são duas coisas. Esse aqui mostre que X é pré-topológica C e somente C o filtro de pré-vizinhanças de X
converge para X. Deixa eu ajudar. Se é pré-topológica, existe um pavimento que tem um único filtro, certo? Em particular, a coisa que compõe esse pavimento, deixa eu chamar de P de X, isso aqui é um filtro. Esse cara converge para X. Então, se eu fizer esse cara, esse filtro aqui, é a interseção de todas as coisas que convergem para o X. Então, esse cara é esse aqui. Fão converge para X. Só que todos eles contêm esse. Então, isso aqui acontece. Só que a convergência é isótona. Então, se um filtro contém um outro filtro que converge, esse cara converge. Então, como isso aqui é o filtro de pré-vizinhanças, o filtro de pré-vizinhanças tem que conter esse cara, então ele converge. Exatamente igual. Hã? A posteriori, sim. Aqui, para esse lado não precisa. Agora, se por outro lado você está num espaço de convergência onde o filtro de pré-vizinhanças converge, então esse é um filtro que converge que está contido em todos os outros que convergem. Você mostrou que tem um pavimento com um cara só. Tá? Então, eu me senti um indiano agora que eu balancei a cabeça assim. O pior é que é mesmo, velho. Tipo, não é coisa de filme. Eles realmente... Eu não sei imitar, é impossível imitar. Tá, então, em particular, observação. Temos outro jeito de mostrar que R com aquela convergência sequencial lá, aqui eu estou usando parênteses hoje, não é pré-topológica. Porque, por estranho que pareça, se você pegar o Vx, vou escrever direitinho aqui, né? A interseção dos Fões, tais que Fão converge para cá. Você pega a interseção de todos esses filtros. Isso aqui é isso aqui. Os A's contidos em R, tais que existe um R maior que zero. Nessa convergência estranha que a gente pegou, se eu pegar a interseção de todos os filtros que convergem sequencialmente para um ponto, isso vai dar exatamente o filtro de vizinhanças no sentido usual. Só que o filtro de vizinhanças no sentido usual não converge. Então, agora, por que vale isso aqui? Por que vale essa igualdade? Exercício. Eu estava louco para chegar nessa parte da matéria, porque aqui é onde dá para ter exercício divertido. Antes era muito... Esse exercício aqui é divertidinho, é gostosinho de fazer. Assim. Ou o meu gosto é estranho. Ou os dois, mas enfim. Mas deixa eu ver se ele é muito horrível. Ó, dica.
essa inclusão é ok. Primeira parte da dica, essa inclusão é ok. Por quê? Se um filtro converge no sentido sequencial para um ponto, por definição, tem um filtro induzido por uma sequência dentro desse filtro, e essa sequência converge para o xizinho. Se a sequência converge para o xizinho, é porque a sequência contém esse cara. Então, esse cara está dentro do filtro de uma sequência, o filtro da sequência está dentro do F, e a interseção desses Fs é esse Vx. Então, o Vx contém esse Nx. Isso foi. Tudo bem? O problema é a volta. Então, para a volta, suponha que não. Suponha que não vale a outra inclusão. Vx contido em Nx. Se não vale isso, é porque existe alguém que está aqui que não está aqui. E aí, com isso, você vai conseguir montar uma coisa que vai dar uma contradição. Tem no texto, não está como exercício, eu estou com preguiça de fazer aqui, mas no texto está feito. Quer ver? Ó? Se você pega uma coisa que não está aqui, isso, ó, exatamente. Se você pega uma coisa que não é vizinhança do X, você consegue montar uma sequência de pontos, ó, X está aqui, eu vou pegar um A que não é vizinhança do X, então significa que não tem uma vizinhança em torno, não tem um abertinho usual em torno do X aqui dentro. Então, tá assim, pode estar um pouco mais perto, eu vou deixar aqui meio borrado para vocês não terem certeza. Está longe, está perto, o que importa é que não está todo dentro com uma folguinha. Mas se está assim, você consegue montar uma sequência, o fato de, tipo assim, se eu pego um aberto de raio 1 sobre algum raio R, eu consigo algum ponto dentro dessa bola que não está no ar. Lá ele, depois você riu, né, João? Não, tá. Se eu vou diminuindo o R, eu consigo uma sequência que converge para o X e está toda fora do A. Mas se essa sequência está toda fora do A, então o A que eu peguei não pode estar no filtro induzido pela sequência, não sei o que, e ele não vai poder estar aqui. Tá? Mas é divertido, é legal tentar fazer uma vez na vida. Assim. 2 vezes na vida eu acho que não, mas uma vez tá bom. Tá, então, pavimento, vizinhança é isso, mas aí tem um problema do que a gente está fazendo, que a ideia do curso era não falar de filtro. Essa porra tá falando de filtro pra caralho. Então, assim, para definição de pavimento, meio que usar rede fica um negócio forçado. Tipo, eu só estou usando rede porque eu não quero usar filtro. Mas para definir, para descrever as coisas que moram aqui, dá para fazer de um jeito muito bonitinho usando redes. E que é meio assim surpreendente. Que é a definição, que é isso aqui, teorema. Eu acho surpreendente, mas... Enfim, para x pertencente a x e S contido em x, são equivalentes.
Primeiro, eu dizer que S pertence a V de X, isto é, S é pré-vizinhança de X. Segunda condição, o que a gente mais usa em análise. Para toda rede em X, se φ converge para X, então existe um alfa que pertence ao domínio de φ, tal que as coisas, existe um alfa til, só o rabo interessa. Então, ser pré-vizinhança de um ponto significa que você contém um rabo de cada rede que converge para aquele ponto. Então, significa que você é uma testemunha de convergência, em algum sentido. Tá? Então, e aqui, claro, a gente está supondo que o espaço de convergência, tá? Prova 1 implica 2. Não é horrível, pelo contrário. Se eu sei disso, eu quero mostrar isso. Bom, seja Fão o filtro induzido pela φ. Eu peguei uma φ que converge para o ponto. Então, por 1, eu sei que S pertence às pré-vizinhanças, S é uma pré-vizinhança, que é a interseção de todos os filtros que convergem para o pontinho. Em particular, pertence ao Fão. Em particular, S pertence ao Fão. Por definição, S pertence ao Fão é o quê? Não tem um rabo. Por definição, ora. Como diria o Olavo de Carvalho, ora, porra, ora. Morreu, né? Enfim. Eu sempre gosto de lembrar que ele morreu. Ora, por definição, existe alfa til pertencente ao domínio de φ, tal que o rabo, a partir de alfa til, está todo contido em S, que é o que a gente queria. Foi a ida. A volta é a mesma coisa. Para a volta, seja Fão, tal que o Fão converge para X, tome φ, tal que a rede induzida por φ é Fão, mas aí a gente tem φ convergindo para X, daí existe alfa til, daí por 2 existe alfa til tal que isso aqui, aqui, alfa maior, está contido em S, mas daí você está dizendo que o S pertence ao filtro induzido por essa coisa, que é isso aqui. Como F era qualquer,
da arbitrariedade, que palavra horrível de escrever, arbitrariedade de Efon, resulta que o S que você pegou, na verdade, pertence à interseção dos filtros converge para X, mas isso é por definição isso aqui. Acabou. Então, segredo, agora revelado, aquela definição que a gente aprende, sei lá, em espaços métricos, essas coisas assim, no fundo, era alguém falando para vocês de uma interseção de filtros. Mas é claro que ninguém ia contar, assim, porque filtro é feio. Filtro é feito para ficar embaixo do tapete. Ou envolto numa camada de argila. Né? Tô pensando no filtro de água. Tem. Ah, sim. Hã? É barro, argila não é barro? Tá. Aí agora eu só vou dar um spoiler. Eu não sei se agora eu falo de... É 5h20, né? A aula vai até 5h40. Tá, tudo bem. Eu vou deixar vocês decidirem. Que eu acho que eu não consigo fazer as duas coisas. Mas tem 2 caminhos que a gente pode seguir agora. Acabou aqui, só para... E agora? E agora, José? Acabou o café? Não sei. Como que é o poema? E agora não é acabou o café, né? Acabou outra coisa. Eu posso falar para vocês de uma coisa que é sistemas de sistemas de cobertura, que é uma coisa que generaliza a cobertura aberta. E em particular, generalizando cobertura aberta, eu vou conseguir falar para vocês de compacidade em termos de vizinhança. Lembra que eu falei de compacidade de um jeito que não tinha nada a ver com porra nenhuma? Agora a gente está chegando, a gente já tem a noção de pré-vizinhança. Tem uma coisa mais legal. O outro caminho, eu posso falar de pré-interior e pré-fecho, que o texto que eu estava usando chama pré-interior de inerência, inherence, e o pré-fecho ele chama de aderência, e aí ele contrasta com o fecho topológico. Mas, de novo, o pré-interior e o pré-fecho eu achei muito, muito prático. Pré-interior e pré-fecho vai ter muito a ver com a noção de vizinhança e vai ser o que a gente vai usar na próxima aula para eu dizer para vocês quando que uma convergência vem de uma topologia. Na próxima aula eu vou falar isso. Vocês decidem. Vou para cá, que vai ter cara de compacidade, venho para cá e já facilito a vida na próxima aula. Infelizmente, eu acho que eu não consigo fazer as duas coisas. Vocês mandam. Eu sou matriculado. Então pronto, você manda, Samila. Você não gosta de compacidade? Eu fiquei muito surpreso agora. Pode usar. Tá. Cara, não fale isso pra Marcos, velho. Um analista falar que compacidade das piores. Pode usar capacidade. É diferente. Agora, provar se pode de capacidade
Não, cara, não, que isso? Espero que o microfone não tenha pegado. Então tá. Tá tudo bem por vocês aqui? Bom, Mostrar aqui no médico, você compacta dele pela sequência, a gente é axioma. não, é de boa. É uma coisa que eu gosto de ver na vida. Ó. Então, em certo sentido, quando a gente fala que um conjunto é pré-vizinhança de um ponto, a gente está falando que, assim, do ponto de vista do ponto, isso é meio piração da minha cabeça, mas é o jeito que eu usei para aprender. Do ponto de vista do ponto, o S sabe tudo o que precisa ser sabido sobre as coisas que convergem para o ponto. Então, ele tem testemunhas suficientes de que as coisas convergem para lá. Porque sempre que alguma coisa converge para o xizinho, tem um rabo dentro desse cara. Então, ele sabe contar as coisas que acontecem. Então, do ponto de vista de X, do xizinho, é aberto. É uma vizinhança. Do ponto de vista de X, esse cara aqui sabe tudo que interessa. Então, para S contido em X, definimos. Eu vou usar a notação INH, que vem de inerência, que eu falei, mas para ficar igual no texto. Porque se eu usar uma notação diferente do texto, vai dar ruim. E se eu vou mudar o texto agora, vai dar muito trabalho. Então, INH de S é o conjunto dos xizinhos que pertencem a X, tais que, olha só que engraçado, S pertence a VX. Então, o que é a inerência, chamada de inerência ou pré-interior de S? É o conjunto dos pontos que acreditam que S é uma pré-vizinhança deles. Então, tipo, a relação fundamental é essa. S é uma pré-vizinhança, C e somente C, X acredita nisso. Então, exemplo, num espaço topológico, X, a gente tem isso aqui, ó, V de X igual a NX. As pré-vizinhanças, o filtro das pré-vizinhanças é o filtro das vizinhanças. Então, em particular, nesse cara, daí a inerência de um subconjunto S é igual ao interior de S. Então, por que pré-interior? Porque quando você vai para a topologia, virou interior mesmo. Tá? E aí tem muitas propriedadezinhas que saem essencialmente do fato de que isso aqui é um filtro. Então, proposição
Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que mais legal do que ver eu ia colocar as propriedadezinhas da inerência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou fazer outra coisa. Fazer uma definição antes. Dizemos que S contido em X espaço de convergência, é só para ficar mais preciso, seja XL espaço de convergência tá, tudo bem. Dizemos que S contido em X é L aberto se S está contido em seu pré-interior. Se todo ponto de S acredita que S é uma pré-vizinhança. Se quiser chamar os pontos da inerência de pontos pré-interiores também, tudo bem. A resposta é sim. Ah, não. Não precisa. Vale quando é centrado. Vale quando é centrado. Teorema. Eu acabei de definir para vocês uma coisa que eu xinguei de aberto. O que vocês acham que vai ser definido? O que acha que vai ser o teorema? A família dos L abertos é uma topologia. Eu vou provar isso na próxima aula. Mas aí só para dar a deixa do que vai acontecer. Aqui, vou mostrar que uma topologia é um exercício, assim, não é horrível de fazer. Quer ver, por exemplo, o vazio é L aberto. Eu preciso mostrar que o vazio está contido na inerência do vazio. Porra, mas sim, o vazio está contido em qualquer coisa. Aí eu preciso mostrar que o X também é L aberto. Então eu tenho que mostrar que o X está contido na inerência de X. Mas dizer que o X está contido na inerência de X é dizer que X é dizer que para todo Xzinho que eu pego no X, o Xzinho acredita que o X é uma vizinhança. Mas ele acredita porque isso aqui é um filtro. Então foi. Usando essas artimanhas de pensar em filtro, vai sair negócio de interseção, vai ser negócio de união. Beleza, mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Aí na próxima aula eu vou fazer o seguinte, a gente definiu aqui o pré-interior. Vocês lembram que para o interior valia um negócio assim? Eu adoro isso, né?
Inclusive, no início, acho que na primeira aula eu já usei isso aqui para fazer um negócio. Ó. Foi mesmo? A gente vai definir a aderência de modo que valha isso aqui. A aderência ou pré-fecho. Tá? Aí o que a gente vai ver? Das propriedades que a gente vai ver que inerência do vazio é vazio, inerência a respeito à inclusão, a inerência da interseção, a interseção da inerência, ou pré-interior, que seja. Vai faltar verificar o quê? Quando está em topologia, interior do interior é o interior. E da mesma forma, o fecho do fecho é o fecho. Né? Quais serão as convergências topológicas? Serão as convergências que são pré-topológicas e tais que o pré-interior ou o pré-fecho é idempotente. Se eu fizer duas vezes, é como se tivesse feito uma vez só. E aí isso é uma caracterização, e a gente vai ver uma outra também, que não precisa de pré-topologia, mas a gente vai ter conseguido fazer aquilo que eu falei. De fora, a gente só amassando, acrescentando condições para topologia, para convergência, a gente chegou em quais propriedades de convergência garantem que a convergência veio de uma topologia. Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Entre outras coisas, possivelmente. Eu queria que desse tempo, mas eu acho que não vai dar na próxima aula, que é mostrar para vocês isso aqui. Talvez eu deixe como exercício super dirigido, assim, 10 itens para fazer. Imagina que você tem pensa que é sequência, várias sequências convergindo para pontos aqui. Essa converge para um ponto aqui, essa converge para um ponto aqui, essa converge para um ponto. E agora imagina que esses pontos que você pegou, eles estão convergindo para um outro ponto aqui. Tudo bem? Então elas estão caindo assim, depois tem uma coisa empurrando elas para cá. Você poderia agora esquecer esses pontos, esquece esses pontos aqui. Manda eles para o inferno. E olha essas coisas, só que dirigindo assim e assim. Bota uma ordem, usa duplo índice. Ordem no... coisa. E vê essa coisa meio que desse jeito. Indo em diagonal. Agora, essa coisa em diagonal converge para esse ponto? Será que sim ou será que não? Em espaços topológicos converge. E se você tiver numa convergência onde isso sempre acontece, ela é topológica. Chama teorema do limite iterado. Acho que é do Cayley. O doidão lá da topologia geral. É muito bonitinho, mas não sei se eu vou conseguir fazer em aula. Mas é bonitinho e provar isso, tipo assim, provar isso usando redes é 1000 vezes melhor do que usando filtro, porque eu ia ter que falar de filtro iterado com vocês, que é uma coisa horrível. Tá, mas... esse aqui é bonitinho. É meio algébrico, ó. Você está com um operador, idempotente. Quem conhece a palavra idempotente é quase nilpotente. Nilpotente é coisa de algebrista. Mas tá bom. Então, falei bastante, estou cansado. Tchau, Roger, melhoras. 1h30.